Então, vai ser uma pregação, ao mesmo tempo vai ser uma explicação sobre a ceia do Senhor. Eu vou pedir para vocês, mesmo que fique um pouquinho cansativo, e eu espero não ser tão chato, e nem ser tão cansativo, eu quero pedir que vocês prestem muita atenção, e por isso que o Kids foi fechado hoje, em todos os detalhes que serão passados aqui, mas não só fiquem atentos ao que vai ser dito aqui, confiram o que vai ser dito aqui, mas confira sem lente, confira sem lente, não permita que ninguém confira por você, confira por você mesmo. Eu vou pedir para que vocês, pode colocar aqui por favor, o que eu mandei. Eu vou colocar aqui na tela hoje, diferente dos demais cultos, a leitura de alguns versículos que eu mesmo vou passar. Vamos ver se alcança. Acho que não vai. Está ligado aí, Sam? Foi? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim. Sim? Então, quem disse sim, pode apagar essa daqui também, por favor. Vocês estão me enxergando? Sim. Perfeito. Mas vocês estão me vendo? Sim. Glória a Deus. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes, vêm para o culto de ceia com uma expectativa. Eu preciso ficar emocionado. Quem acha isso? Já achei. Eu preciso entender que a igreja precisa sair daqui num Pentecoste. Nós somos pentecostais. Quem já pensou assim? O real sentido da ceia é, primeiro de tudo, entender a ceia. Então, antes de você se emocionar, antes de você deixar o Espírito Santo fluir em você, seja em línguas, seja em glorificação, seja o que for, entenda. Amém? Amém. Então, quem está enxergando, pode ler, por favor, Lucas capítulo 24, somente o versículo 15 que está aqui. A versão que a gente está usando é a NAA. Pode ler, por favor. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e ia com eles. O segundo foi bom, o terceiro vai ficar melhor ainda. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Perfeito. Vocês estão percebendo que aqui tem um tracinho? Sim. Sim ou não? Sim. Perfeito. Quando eu falar repete, vocês só vão ler o que está no tracinho. Vamos treinar? Vai ser assim a palavra toda. Vamos de novo? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. repete. O próprio Jesus. Repete. O próprio Jesus. De novo. O próprio Jesus. Quem? O próprio Jesus. Fecha teus olhos. Pai, nós te imploramos que o próprio Jesus caminhe conosco nessa conversa. Nós te imploramos que o próprio Jesus esteja conosco no ceiar desta noite. Nós te imploramos que o próprio Jesus toque a nossa mão nesse momento e que o nosso coração possa ferver para entender o que é a ceia desse próprio Jesus. É isso que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Volta a apresentação. 16, podem ver. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Porém, Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. repete. Impedidos. Estava o quê? Impedidos. Tinham 2 discípulos que caminhavam e conversavam a respeito da morte de Jesus. Atônitos.
Porque existia uma expectativa. A expectativa da chegada de Jesus era que este Messias, que este rei, libertasse aquele povo da opressão romana. A expectativa do povo não era para um Salvador que os libertaria da escravidão do pecado, mas a expectativa era de um Messias ou de um rei que libertasse aquele povo de um sofrimento material. E quando você repete para mim a palavra, impedidos. Quando você vê essa palavra, parece que Deus é mau. Nós somos de linha arminiana, declarados. Alguns vão falar que isso daqui foi uma destinação. Eles estavam impedidos porque Deus o impediu. Mas o que ele impediu de verdade na nossa corrente é: os olhos deles não estavam em Jesus ainda. Os olhos deles estavam no interesse deles. E o interesse deles era a liberdade do poder romano. Então não fazia sentido aquele Jesus que disse ser rei ter morrido. Então quando você lê, repete para mim, impedidos. Não é um impedimento de Deus impediu deles verem. Eles, por conta da sua própria natureza, não tinham capacidade de ver, porque os interesses daquela conversa, os interesses daquela caminhada, não eram os mesmos interesses de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Quando a gente fala sobre a ceia, nós falamos sobre símbolos. Falamos sobre o quê? Símbolos. Nós falamos sobre cerimônias. Falamos sobre o quê? Cerimônias. Perfeito. Existia um povo que ele costumava a sacrificar animais para perdão dos pecados. Vocês conhecem esse povo? Só que antes desse povo existia um homem chamado Adão. Como é o nome dele? Adão ele peca. E por Adão pecar, ele se veste com uma folha. Que folha era essa? Folha da? Por que o povo fala que Eva comeu maçã? Era folha do quê? Figueira é folha do quê? Figueira. Fino, né, Pedro? Então, irmãos, no momento que Adão peca, ele se cobre com a folha de figueira. Mas quando Deus aparece, Deus sacrifica um animal inocente e faz o que com o animal? Tira a pele do animal e cobre Adão e a sua esposa. No momento que Deus faz isso, Deus ele não só protege Adão e Eva do frio ou da nudez vista, mas ele dá um recado importante dizendo: não é com aquilo que você colheu com as suas mãos e que fez para você mesmo, que você terá a capacidade de se cobrir, mas somente com as obras da minha mão você de verdade será coberto. Então por isso que o próprio Deus sacrifica o primeiro animal para cobrir o corpo de Adão e Eva. Esse primeiro animal sacrificado, ele aponta, repete comigo, ele aponta para um sacrifício chamado sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Um dia alguém morrerá para cobrir a sua glória a Deus, pentecostal. Pentecostal clássico. Como que funciona uma igreja pentecostal clássica? Palavra sendo pregada, esse silêncio. A igreja percebeu o fluir do Espírito Santo, a igreja glorifica. A igreja fala a língua e o pregador se cala. Nós vamos aos poucos entender como que eram as igrejas pentecostais clássicas do início. Eu respeito o Espírito Santo e vocês respeitam o Espírito Santo, amém? Amém. Com o tempo nós vamos nos formando. Existia um segundo sacrifício. Abel trouxe gordura de um
enquanto Caim não trouxe. Qual foi a oferta aceita? De Caim ou de Abel? Caim ou Abel? Porque foi um sacrifício que apontava para quem? Apontava para quem? Depois do dilúvio, Noé sacrificou em Gênesis 8, 20. Quando Noé sacrifica em gratidão, não é ingratidão, em gratidão, esse sacrifício também aponta para... Só que tudo isso é como se fosse uma cortina de fumaça, ou uma cortina tentando explicar o que está por trás daquela cortina. O mistério ainda não tinha sido revelado. Teve um homem que Deus escolheu e chamou de amigo. Quem é esse homem? Quem é esse amigo? Quem é esse amigo? Esse amigo podia ter filhos? Sim ou não? Esse homem não podia ter filhos. Só que Deus prometeu dar um filho a ele. 1, 2 ou 3 homens entraram na casa dele para falar sobre esse assunto do filho. Quantos? 3. E Abraão, ele pede para que a sua esposa preparasse um bolo com flor de farinha. Se você ler em Levítico, você vai entender para que servia a flor da farinha. Era também um sacrifício para a adoração a Deus. Você conhece quantos homens entraram na casa dele? Pentecostal, você está aí? Só que Deus faz um pedido para Abraão. Abraão, você tem que subir um monte e sacrificar o teu filho. E aí dá uma frase que ela toca: teu único filho. Abraão, ele pega aquele menino, leva na montanha. Eu não sei, eu não lembro o que está escrito, mas se fosse você e o seu filho, o que você faria nessa caminhada? Você cantaria? Você cantaria uma canção? Será que seria uma caminhada rápida? Eu quero chegar muito rápido lá em cima? Será que de minuto em minuto você não se dobraria e cheiraria a nuquinha da criança? É que eu gosto de cheirar a nuca dos bebês, né? Você não cheiraria o pescocinho do filho? Será que você não olharia para ele com um olhar... Por quê? Humaniza a passagem. Glória a Deus. Humaniza a passagem. Jesus é bom, mas Deus também é bom, por ter entregado o seu filho. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a palavra? Deus aceitou fazer, e a caminhada foi dolorosa, porque o próprio Pai sabia que nele havia justiça. O sacrifício de um justo por injustos, o sacrifício por um justo por ímpios. Você está caminhando com Abraão no monte, imagina que chegou lá em cima, amarra a criança, coloca a criança em cima das madeirinhas. Tinha um cutelo. Quem sabe o que é um cutelo? É o quê? Machadinho? Como é que você, como pai, levantaria o cutelo? Rápido ou seria assim, ó? Devagar. Vocês estão conseguindo ver a história comigo? Mas quando o cutelo está erguido, porque você tem que calcular uma força, porque Abraão não queria machucar, porque ele sabia que se eu bater fraco, eu vou machucar meu filho. Tem que ser uma pancada só, né, irmão? É uma pancada só. Só que a dor no menino começa quando o cutelo levanta, porque o menino entendeu o recado. Glória a Deus. Glória a Jesus. A dor começa quando o cutelo levanta. Só que a misericórdia de Deus segurou o cutelo.
apareceu um animalzinho nos juncos. É assim que faz, né? Isso é bezerro. Abraão, relaxa, meu filho. O cordeiro está preparado, o animal está preparado. Apontando para quê, irmãos? Aquele cordeiro aponta para Cristo. Você deveria estar ali amarrado, e o cutelo deveria cair sobre você. Nós merecíamos estar ali. Vocês mereciam estar ali. Eu merecia. Mas ele disse: para, o cordeiro já está preparado, apontando para Cristo. Quem ama esse nome repete: para Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, esse mesmo Abraão passou por uma guerra, e no retorno da guerra, o homem, depois de lutar, na verdade o homem, depois de levantar, ele sente fome. Imagina o homem depois de uma guerra. Abraão voltava com seus homens da guerra, e junto àqueles homens, fome, desejo de encontrar a família, lembrança dos soldados que ficaram. Nessa jornada, aqueles homens encontram um rei na terra de Salém. O nome dele é Melquisedeque. Tenta repetir esse nome. Melquisedeque. De novo. Melquisedeque. Que era rei aonde? Salém. Lê para mim. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Lê de novo igual pentecostal. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Repete. Pão e vinho. Igual pentecostal. Pão e vinho. De novo carismático. Pão e vinho. Essa firmeza que contaminou o início dos anos 1900 na evangelização do Brasil. Repete. Pão e vinho. Repete. Pão e vinho. Melquisedeque é rei de Salém. Salém significa paz. Melquisedeque era o rei de Salém, que era o rei da paz. Quando ele encontra com Abraão e os seus soldados, Abraão tem uma conversa com ele. O que Melquisedeque entrega para ele? Isso está apontando para onde, pentecostal? Cristo. Está apontando para onde? Cristo. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, esse enredo, a discussão, não é se Melquisedeque é uma cristofania. Não vamos falar teologuês aqui não, esse negócio é para gente. Não era uma cristofania, não era uma teofania. Esse trem, nós vamos entender que esse trem aponta para Cristo. Ponto. Glória a Deus. A discussão se Melquisedeque é alguma coisa ou outra, pouco me importa. O que me importa é que essa passagem de Gênesis 14:8 já está me mostrando um descortinar da história. E esse descortinar tem nome e sobrenome: Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus vivo. Escapou esse grito. Só que o povo, irmãos, Abraão teve um filho, Abraão gerou Isaac gerou Jacó, mudou de nome no Val de Jaboque, teve uma treta com, eu não vou falar aqui, não acho que é, senão vai para a música FM, né, professor? Não vamos falar que eu acho que é. Teve uma treta gospel, tomou uma ferida ali na coxa, mudou o nome de Jacó para Israel, o nome de um pá? De um pá? Se eu repetir, eu sei que vocês acertaram. Está bonito. Era o nome de um? E era formada naquele momento uma grande nação. Maravilha. Cadê a ceia? Cadê a ceia do Senhor, Deus do céu, né? Que hora que serve o pão? Cadê o ritual do pão e do vinho? Meu Deus. Que bom que vocês estão prestando atenção na palavra. Glória a Deus. Que bom que vocês não estão olhando para pão.
Que bom que vocês não estão olhando para cálice. Aleluia. Isso te assusta ou te faz adorar? Glória a Deus. Vamos juntos? Cadê a mesa bonita com as mantas? A Jaque, posso te entregar? Ela abre. Vamos pôr uma mesa bonita? Que a Jaque é muito caprichosa. Vamos pôr uma toalha. Aí a Lina mandou uma toalha, tem uma rosa. Ela não pede para a Lina trazer, vai ficar lindo. Ela preta. Se o pão pudesse ficar lá atrás. Se a mesa pudesse ficar lá atrás. Glória a Deus. Seria melhor. E nós vamos entender o porquê disso. Abraão teve. Isaac teve. Que muda de nome para Israel. E dá origem a um estado do país, perdão. Eu fiz uma confusão geográfica. E Jacó, que virou Israel, teve 12 filhos, que são Rubem, Naphtali, Dan, Isacar, Gomer, Levi, Judá, José, Benjamim, mãe, Rubem. Rapaz, vocês estão, não precisava fazer recitativo. Os 12. E ele tinha um menino, que ele percebia que era um menino diferente. Sempre tem um filho que é especial. A gente sabe, nós percebemos uma estrelinha ali. Só a Tati que teve chance de ter 2 filhos especiais. Só para não ter confusão em casa. 2 irmãozinhos especiais. José era especial. E os irmãos de José, depois de um sonho, que ele, boca aberta, contou para todo mundo, os irmãos ficaram pistola e falaram: vamos pegar esse moleque, vamos levar, moleque de Moloque, desculpa a falha técnica aí dos recortes do YouTube, pegar aquele menino e vamos colocar ele para ser vendido. Irmãos, quando você vende alguém para ser escravo, você sabe o que a pessoa vai passar depois? Sabe se vai sofrer ou não? Vocês já entenderam o tamanho da crueldade dos irmãos de José? Vender aquele menino? Vocês estão me acompanhando? Não? Sim. É de uma crueldade sem tamanho. E o pior do que vender, eu não sei se o pior é vender, eu vou na linha, vocês vão tirar as dúvidas de vocês, é depois mentir para o pai, que foi morto, e vem a túnica manchada de sangue. Só que aquele sangue era de um animal. Aleluia! O sangue era de um animal. José foi poupado não pelos irmãos dele, mas José foi poupado por um animal que aponta para o sacrifício perfeito que é Santo Deus. Ai, irmão, meu Deus do céu. Até eu vi contar tão glória aqui, sabia? Isso. Foi um cordeirinho preparado ali. Nossa, pai, tem uma túnica que tem aqui as túnicas de 7 cores. Daria para entrar no 7? Não vamos fazer isso agora. Mas está tudo rabiscado de sangue. É o seu filho José que morreu por aí. E estava vendido. E José foi lançado lá numa prisão. Acontece um enredo bonito, ele interpreta lá um sonho, e ele vai subindo de cargo, foi promovido. E José, por misericórdia de Deus, ele se torna governador naquela terra. Gente, se eu falhar aqui, porque é uma história muito longa e não está tudo anotado, vocês não corrigem, tá? Por favor, não é certo tudo não. Ele se torna governador naquela terra. E quando ele se torna governador naquela terra, normalmente nós ouvimos palavra que nós somos o José. Mas eu sinto te frustrar, você provavelmente foi Rubem. Você trairia por ciúme. Você está longe de ser José. Muitas vezes você pode ter ouvido que você era um Jacó. Falou. Dorme nesse barulho, crente. Jacó. Sabe quem é Jacó? Jacó lutou com Deus, velho. Você luta com seu pai. Briga com ele, desobedece. Você está longe de ser Jacó. Minha mulher briga comigo, eu brigo com ela, né, Treta? Não, nós brigamos pouco, graças a Deus. 3 vezes por dia. Brincadeira. Só
José, irmãos, ele é governador daquela terra. Aí tem toda uma história que vocês conhecem. Só que José também não era eterno, ele cai, ele morre. Vem um outro povo, um outro governador, um outro rei, que faz com que aquele povo se torne escravo. Eu estou resumindo a história de forma bruta. É até um crime fazer um trem desse, mas no estudo bíblico a gente vai detalhar. E quando aquele povo se torna escravo, ser escravo é diferente de estar exilado. Diga comigo, escravo. Exilado. Daniel, exílio. Povo de Israel, vamos lá, Daniel, exílio. Daniel, exílio. Quando você está exilado, é que você pode desfrutar de trabalhar, de comer, de andar, de viver em paz. Escravo, meu irmão, você não tem direito a nada. Então, personagens bíblicos, alguns serão escravos, outros serão exilados. Neste caso, nós estamos falando de uma escravidão que durou mais de 400 anos. Há uma linha de estudo falando 215. Deixa esse povo para lá. Vamos seguir aqui o que historicamente é dito. Mais de 400 anos em escravidão. Irmãos, por que 400 anos? 400 anos mudou muitas vezes a geração. E mudando muitas vezes a geração, você esquece dos seus cos? Você esquece do seu? Você esquece dos seus hinos? Você esquece o jeito que você ora? Você esquece o jeito que você canta? O inimigo, Satanás, não quer te escravizar porque você é bonita ou porque você é bonito. Ele quer que você se esqueça do seu canto, da sua oração e do teu Deus. Se escravizar você te dá dinheiro, ele vai te dar muito dinheiro. Está entendendo? Tem gente que acha que prova é ter pouco dinheiro, mas às vezes está provado por ter muito. Pegou a visão ou não? Tem gente que se escraviza por carro, por joia, por igreja. Essa igreja aqui, a Síbia não sai da Síbia. Que é Síbia, ó, Síbia. Olha, eu quase saí por causa que esse piso é feio. É mesmo. Eu concordo. Quem crê que vai mudar? Amém. Eu gostei desse amém, Marcão. Eu também creio. Vocês estão comigo? Nós nos escravizamos não é só em dores da vida, mas é às vezes em benefícios. Se Deus te der muito dinheiro, será que você estaria sábado à noite na igreja ou não? E não é na igreja aqui, é servindo como igreja. Aleluia. Tem gente que Deus não vai dar, mas tem gente que o diabo escraviza. Tem gente que é escravo da internet, de YouTube, de influência. Mas isso é uma outra linha de pregação, quase que escravo. Aquele povo escravo tinha um líder que Deus levantou, filho de Joquebede. Como é o nome dela? Opa, como é o nome dela, todo mundo? Perfeito. Ela deu a luz a um menino chamado? Como é que é o nome dele? Mas em hebraico. Aí, tio Dé. Moshe. Tirado das águas, levantado, o líder para arrancar o povo daquele lugar. E Moisés, ele foi cuidado, foi criado dentro do Egito. Deus é tão sábio que Moisés aprendeu as epígrafes egípcias, a história egípcia, o poder bélico egípcio. Moisés, como príncipe, ele conheceu o Egito como poucos, com a palma da mão, cada viela, cada shopping, cada shopping, cada padaria, cada café, cada outback do Egito. Moisés sabia o nome da rua e o número do restaurante. Deus escolhe líderes que sabem. Você, eu, a internet que vai me ouvir, que vai me reportar, glória a Deus. Muitas vezes seguimos líderes que não conhecem o nome da rua. Cego guiando cego. Mas Deus capacita o líder, a não ser que o líder não queira ser capacitado. Santo Deus. Eu nunca ouvi que Deus fanatiza o líder. Eu li que Ele capacita o líder. Fanatismo não. Moisés capacitado lidera o povo, resumindo a história. E para que o povo pudesse sair do Egito, Deus enviou quantas pragas? 4? 10. Quantas? 10.
Quais foram elas? Cadê a escola bíblica dominical dessa igreja? Meu Deus do céu, precisa começar logo. Sangue é a última, Davi. Escapou o nome, perdão. Vou falar, filho. Escuridão. Leiam, cada praga significa alguma coisa sobre nós. Sobre nós. Sobre nós. O ponto central é que a última praga do Egito foi quando Deus conversou com um povo dizendo: olha, agora é a última praga e a coisa vai ficar muito feia. O anjo da morte vai visitar o Egito e todo o povo que está lá. E esse anjo da morte vai matar todos os primogênitos. Vai matar o quê? Primogênitos. Matar quem? Primogênitos. Nossa, deu uma pulada gospel grande, mas foi culpa minha. Quando Deus falou que o primogênito ia morrer, primogênito o que é? O primeiro filho. O primeiro filho tem 1 ano de idade? 2. Primeiro filho é o primeiro filho, pode ser velho. O primeiro filho dos animais. Porque através dessa praga, Faraó soltaria o povo e deixaria de ser escravo. Mas por que morte? Vocês estão comigo ou não? Sim. Eu falei que ia ser longo, tá chato? Diga amém. Glória a Deus. Porque sangue e morte? Porque liberdade de escravidão somente através de sacrifício. Aleluia. Estão acompanhando? Gritei sem o microfone. Vou melhorar. Naquele instante, Deus deu uma saída para o povo. Qual é a saída? Vai lá, pega um cordeiro. Olha o cordeiro aparecendo, ou um cabrito, sei lá. Assa ele inteiro. Pega o sangue dele e passa no umbral da porta. Volta, trem. Passa no umbral da porta. Aleluia. Pastor, por que umbral da porta? Existem dezenas de teorias. Eu vou ficar na que eu mais gostei. Isso vai dar recorte. Há quem diga que no Egito Antigo eles escreviam o nome dos deuses egípcios nos umbrais da porta. Há quem diga que no judaísmo antigo, porta é passagem do profano para o sagrado. Quando você entra numa porta, você tem a sensação que entrou no ambiente, mas filosoficamente você não sabe de onde você saiu e para onde você entrou. Conseguiu acompanhar? Você não sabe. Você tem a sensação, eu estava na rua, entrei em casa. Por que casa? Você pode ter saído da rua, ao invés de ter entrado na sua casa. Buguei. Filosoficamente, a porta, ela mostra um lugar de começo e fim, saída e entrada. O sangue espargido ou pintado na porta dizia o seguinte: quando o anjo aparecer e ele ver as casas que estiverem com os umbrais da porta pintado de sangue, vai acontecer o Pessah. Falei certo, professor? Pessah. Nota para o meu pai? Obrigado. Pessah. O que significa, professor? Passar por cima. Porque o anjo da morte é passar por Pessah, por cima das casas que tiverem pintados os umbrais de sangue. Vocês estão entendendo? Páscoa significa passar. Significa passar por cima. Que coisa linda. Glória a Jesus. Os meninos tiveram algumas orientações. E qual foi a orientação? Deixa eu ver. Eu estava aqui? Não. Meu Deus. Eu estava aqui. Isso. Aí, perfeito. Pessah é passar por? Sim. Maravilha. Os meninos pintaram a casa lá e Deus deu algumas recomendações para eles, dizendo o seguinte: isso tinha um mês para acontecer, tá?
que é o mês de, eu vou errar o hebraico, Aviv, que depois ficou Nissim, Nissan. Como é que é, professor? Ai, nota 10 agora. No mês de Aviv, entre o dia 10 e o dia 14, tem igreja por aí defendendo o Senhor uma vez por ano, então tem que ser em março. Vai dar recorte. Tem que ser em março. Você quer seguir o judaísmo à risca? Tem que ser no dia 14 de março. Para com isso, crente. Bobagem. Larga a mão. Glória a Deus. Quero seguir o judaísmo que é uma vez por ano. Mata o cabrito, passa sangue na porta, pega ervas amargosas. Ou você segue o judaísmo integralmente, ou você não segue. Para com esse negócio. Não estou bravo não. Parece? Não. Bom, deveria tomar um cordeiro, e aí tinha um pão chamado pão ázimo. Repete comigo, pão ázimo. Naquele jantar tinha que ter o pão ázimo. É um pão sem fermento. E pasme, eles tinham que comer. Eles tinham que, isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 4 em diante. Eles tinham que comer cingidos, ou seja, vestidos, com a sandália no pé. Sabe por quê? Porque isso representa uma saída rápida. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Para sair rápido. Para sair rápido. Glória a Deus. Esteja pronto. Para sair rápido. O pão não dá tempo de fermentar. Tem que ser ácido. Erva amargosa. Para quê? Para lembrar de todo o amargor vivido na escravidão. Todo o contexto de alimentação representa algo, simboliza algo. A erva, a dor da escravidão. O pão ázimo, a pressa. O cordeiro e o sangue, a morte e o peça. A morte passou por cima, porque na minha casa tinha sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que na porta? Porque o Deus do Egito não é mais poderoso do que o Deus de Israel. Então eu estou pintando aqui em cima o sangue do cordeiro, porque a morte não entra na minha casa. Irmãos, e a ceia judaica hoje? Porque tudo isso começou a acontecer no templo. Existem algumas lendas que eram mortos no templo judaico mais de 100 mil animais na época do sacrifício. E era tanto sangue que o riacho perto do templo, ele ficava como sangue puro. Eram centenas de sacerdotes. E isso aconteceu e acontece até hoje. A Páscoa é o jantar mais antigo do mundo. É a festa mais antiga da humanidade. Tem mais de 5 mil anos. Vocês sabiam disso? A festa que nós estamos comemorando hoje, que nós herdamos, é a festa mais antiga da humanidade. Parte dela, ela completa. Gente, está claro até aqui? Glória a Deus. Um ponto importante é que nos dias atuais não existe mais o templo, porque o templo foi destruído no ano, pode falar mais alto, 60. ano 70. Então a Páscoa judaica começou a ser comemorada nas casas. Não tinha mais o sacrifício do cordeiro. Eles fazem um frango assadinho, tem a asinha do frango ali. Aí eles fazem uma erva amargosa, que eu não sei o nome de erva amargosa. Alguém conhece alguma erva amarga? Eu sei que eles usam uma pastinha lá, ou eles molham o alface no sal, certo, professor? Eles pegam o alface, molham no sal, água e sal, e comem. Vocês estão me acompanhando? Eu falei que ia ficar um pouco cansativo hoje. Quem está cansado aí? Não? Estão comigo? Maravilha. Esse ritual é colocado também o pão ázimo embaixo do prato. E esses itens lá, mas tem uma pastinha, irmãos, que eles colocam, acho que, tâmaras e maçãs, e eles fazem uma pastinha que fica feio, fica muito feio, mas dizem que é muito saboroso, para lembrar a argamassa dos trabalhos que eles faziam no Egito. Toda a cerimônia era um memorial para lembrar da liberdade da escravidão e como era dolorosa a escravidão.
Será que você está entendendo? Glória a Deus. Cada item da peça simboliza uma lembrança memorial de onde eles estavam e para onde eles passaram. Estão comigo ou não? Glória a Deus. De onde eles estavam e para onde eles passaram. E o interessante é que a celebração judaica nos dias de hoje demora 4 horas. Será que nós crentes ficaríamos no jantar falando de Bíblia durante 4 horas? Alguns sim. A maioria fica cansada. Sabe por quê? Porque não entendeu o memorial. Quem você era e quem você é. Aleluia. O que você merecia e o que Ele te deu gratuitamente. Quando você entender, você não vai dar 4 horas. Eu faço um convite. Você daria a sua vida de joelho aqui. Eu estou apontando para a terra, não para cima. Irmãos, essa celebração une as famílias e as crianças, e o mais velho da casa conta toda essa história com todos os detalhes que eu não contei aqui, com todas as dores que os pais passaram. Sabe o que acontece com as crianças? Eles ficam assim, ó. Foi isso que aconteceu com o vô? Foi isso que aconteceu com Lisa? Foi isso que aconteceu com o tataravô? Porque é família, irmão. Eu não estou contando do vizinho, porque no vizinho não dói. No irmãozinho da Bahia não dói. Mas foi com o vô. O vô foi machucado assim. Quem está entendendo aqui, irmãos? Porque a dor é dentro da família. E a alegria também é dentro da família. O judaísmo manteve a tradição. O professor Luiz Saião, conversando comigo esses dias, me contou uma história muito interessante. Eu falei que ia pregar sobre isso aqui na ceia, e ele me contou essa história que eu vou repassar para ele, para vocês. Ele falou que um dia eles estavam nos Estados Unidos, e aí chegou, não sei se aconteceu com ele ou com alguém, e um rabino foi conversar com um americano. O americano falou: rapaz, vocês ficaram milênios longe da terra de vocês, centenas de anos, sei lá quanto tempo, teve a diáspora judaica, vocês foram espalhados. Não sei se todos sabem, mas Israel é um estado desde a década de 40, um país. Até a década de 40 eles não eram nenhum país, eles foram espalhados no mundo. E o americano perguntou para o rabino: como vocês conseguiram manter a mesma religião, o mesmo Deus, a mesma oração e o mesmo canto? Vocês estão lembrando do que eu preguei agora? Esquece não. O que Satanás quer? Que você esqueça o seu Deus, o seu canto e a sua oração. Aleluia. Não esquece não, hein? Vai lá. Sabe o que o rabino, de forma elegante e descontraída, respondeu? Ah, o americano, vou te contar uma coisa. Nós sabemos contar histórias. Como assim? Nós sabemos contar histórias. E sabe, americano, nossa história tem sabor. Sabor? É. Quem aqui já comeu alguma coisa, e eu vou dar o meu exemplo, ele falou: isso tem sabor de infância. Moranguete, mup, coxinha de frango, macarrão da Jaque, tem gosto de infância. Estrogonofe tem gosto de infância. Não, estrogonofe não, anda no quase que escapa. A carne que a mãe faz, que ela faz, meu Deus, o frango recheado tem gosto de infância. A carne de panela com batata tem gosto de infância. O rabino disse: as nossas histórias não deixam de ser contadas. E a nossa história tem sabor de Eva Barbosa, pasta de tâmara, o animalzinho assado. Vocês estão me acompanhando ou não? E é uma história que se repete há 5.000 anos. A festa que você participa tem sabor. Glória a Deus. A festa e a cerimônia, a celebração que você participa tem sabor de pão e vinho. Aleluia. Ou do fruto da vida. Entenderam? O diabo quer fazer com que essa história pare de ser contada. Isso aqui, equipe de mídias pode recortar. Quando eu faço um vídeo falando do Natal, eu não estou defendendo o Natal ou desdefendendo. Eu estou falando que nós cristãos paramos de contar histórias para as crianças. Santo Deus. Não é o Natal, mas o que a capacidade da data pode fazer para impulsionar o nome
Enquanto o judeu não muda, sem país, sem casa, escravo, crente, não sabe contar a história de Cristo. Santo Deus. Aleluia. Fanáticos religiosos brigam. Natal é pagão, Natal é pagão. Aproveita e conta uma história. E essa história tem sabor de frango assado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fanáticos. Glória a Jesus. Constantino virou, era o Deus Sol, e agora é o Natal. Constantino era crente, irmão, mais ou menos, mas era. Ele tomou uma data pagã e colocou um símbolo no aniversário de Jesus. Você vai lá e endemoniza o trem. Conte história para os seus filhos. A luzinha mostra a estrela que brilhava em Belém no ano 0. Nasceu um menino, salve agraciada, bendita sois vós entre as mulheres. Louvado seja o Eu Senhor. vou ser sentado em breve. Vamos lá. Aleluia. Em Israel, a arte de contar história e contar história com sabor. Os encontros da Cib Penha já tem gosto do lanche de salsicha. Verdade. Não é verdade? Aleluia. Todas as nossas confraternizações, se não tiver o lanche da esposa e do irmão, sai todo mundo bravo. Aleluia. A confraternização da Cib tem gosto do bolinho de chuva da irmã Kelly na célula. Tem sabor de abraço. Tem sabor de irmão Givaldo trabalhando e pintando a parede. Toda a igreja nasce com uma história. A Tati no Kids correndo e falando: preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Mídias falando: pastor, você não me responde. Que minuto que eu reporto. Tem sabor de Vitor ensaiando, irmão Cláudio ensaiando, Pepe ensaiando. Eu seria injusto não falar nome, mas toda a história tem sabor, tem cheiro. E quando a história tem sabor e tem cheiro, ela não morre. Os mercados de Israel na peça, eles cobrem os produtos com fermento. O país conta a história. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Enquanto roubam Jesus da escola, isso pode custar meu emprego, porque eu trabalho no mercado. Entendeu que pastor às vezes de fato tem que trabalhar para a igreja? Ele vai expor coisas que a cultura vai impedir, e ele vai colocar a cabeça dentro de jogo. Ele vai ter que pregar contra a cultura. Nossa religiosidade diz: o pastor, não é o caso aqui, irmãos, não pode ser sustentado por igreja. Mas então tá bom, como é que o pastor vai conseguir emprego quando ele prega o que o Tasso Friburgo pregou na conferência? Quem vai contratar o homem que está falando contra o que a sociedade fala? Agora pode. Aleluia. Quem acompanhou aqui? Glória a Deus. Lá em Israel eles cobrem os produtos que têm fermento. Do lado tem uma taça cheia de vinho até a boca, cheia de vinho. Não dá para mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo, mas a família começa a molhar o dedo mindinho nesse vinho e seca no papel 2 vezes, durante 10 vezes, para lembrar que a vida saiu do Egito e que não há alegria. O vinho simboliza alegria. Então quando eu faço isso, eu estou falando: a alegria saiu porque a morte saiu, a morte chegou. As crianças cantam e rezam. E o que isso tem a ver com a nossa ceia? Alguém já conectou lá na frente? Glória a Deus. Jesus, no capítulo 22 de Lucas, lê para mim, por favor. Preparem a Páscoa. Preparem a Páscoa. Quem pediu para que eles fizessem isso? Jesus. Porque Jesus era um judeu. Vocês estão comigo? Sim. Páscoa no padrão normal. Só que Jesus contou uma história linda. Vocês dois vão subir numa cidade. Nessa cidade ou nessa rua vai ter um rapaz com um cântaro na mão. Chega nele, como Jesus sabia, né? Visão terrível. Chega nele e fala assim: pega esse rapaz,
e pergunta para ele: aonde você vai ceiar? Aonde vai ser a sua Páscoa? Que nós vamos ceiar com você. Os dois sobem, encontram esse rapaz e acontece que nós vamos chamar de última ceia. Mas no enredo da última ceia, porque isso acontece dias antes de Jesus morrer. Tinha pão, tinha vinho, mas não tinha o... Pelo menos o texto não diz. Eu não enxerguei o cordeiro, porque o cordeiro estava vivo e falando. Glória a Deus. O cordeiro estava vivo e conversando. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Vocês já estão cansados ou vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. E Jesus, ele começa a conversar com aquela mesa. Repita comigo: mesa. Mesa. De novo. Mesa. Mesa não é o objeto, mesa é as pessoas que estão reunidas ali. Ele diz o seguinte: lê para mim. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Repete. Repartam. De novo. Repartam. Igual pentecostal. Repartam. Ele disse: pega que eu vou tomar e depois você? Não, ele disse: Repartam. entre Vocês. de novo. E Pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. não precisa filmar que eu vou criar dificuldade para você. Mas vocês vão ler e eu, de forma ousada, do texto. Repartam. O quê? O texto não fala do cordeiro, porque o cordeiro também seria repartido entre todos. O cordeiro seria também partido para todos. Lá em Êxodo está escrito o seguinte, algo que é lindo, talvez eu erre o formato, mas está escrito assim: quando uma casa tem um cordeiro muito grande, um animal muito grande, você assou, sabe o que tinha que ser feito? Isso está em Êxodo 12. Chama o vizinho para comer com você. Entenderam? O repartir está quando Melquisedeque entregou pão e vinho. O repartir está quando José foi conhecido pelos seus irmãos. E sabe onde foi? Numa mesa. Ele chora por Benjamim. Glória a Deus. Aleluia. Tem tanta coisa bonita. Nós vamos sentir saudade desse sábado. Eu vou sentir. Amém. Eu espero que você sinta. O segredo, naquele momento, não estava em comer, estava em repartir. O lugar que Jesus estava não era uma igreja, era uma. Você precisa tomar ceia na igreja? Não. Pode ser na? Porém, você tem que. E se possível, chame o vizinho do lado. Precisa ser na CIB? Não. O pastor precisa entender de tudo? Não. Pegue, dê graças e reparta. Aleluia. Ah, mas Bruno, você tinha que falar que somente na CIB. Ou que membros e futuros membros só podem ceiar na CIB. O que eu aprendi lendo o texto é: pegue e reparte. Aleluia. Pegue e reparte. Saia do legalismo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isso é pro vídeo, tá? Vocês não estão no legalismo. Escure. Pegue e reparta. Tem que ser de joelhos. Pegue e reparte. Tem que ser com o olho fechado. Pegue e reparte. Tem que ser com saia. Pegue e reparte. O que você não entendeu? Aleluia. O que tem acontecido? O que tem acontecido? Irmãos, o que tem acontecido? Isso tem preço, tá? Não é preço do dom, não é isso? Que nós contamos histórias sobre qual roupa usar. Nós contamos história que você não pode ir ao cinema. Nós contamos história que você não pode, você tem que guardar o sábado. Nós contamos história que não pode comer carne de porco. Aleluia. Nós contamos história que não pode doar sangue. Mas nós não contamos a história do repartir. Glória a Deus.
O diabo está em muita igreja contando outras histórias que não é a história do repartir. Aleluia! Muitas. O foco central da ceia não está na roupa, não está na orquestra, no canto, no pastor, está no partir. Eu sou o menos importante aqui. O mais importante está em repartir. Reparta entre vocês. Jesus não foi traído na cruz. Jesus não foi traído na cruz. Você está enganado. Jesus foi traído na mesa. A cruz é a consumação. Quando Jesus serve, que ele fez a mesma coisa com o pão, ele diz: há entre vocês aqui um que vai pegar o bocado X e esse é meu traidor. Ele não é traído na cruz, ele é traído na mesa. Porém ele serve por traidor. Lê para mim. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Eu sei que daqui é difícil para ler, mas vocês conseguiram ouvir? O foco estava na, repete, Família. Estava na Família. O foco estava na Família. E no partilhar. Chame o seu vizinho. Nunca esteve no ambiente. Aleluia. Nunca esteve. Meu Deus. Sabe por que você não consegue fazer uma ceia na sua casa? Porque inconscientemente você está travado. Porque te contaram a mesma história durante muito tempo. Eu te convido para deixar de ser escravo. Dá vontade de cantar: eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. De novo. Eu não sou mais escravo meu. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo meu. Eu sou filho de Deus. Você entendeu? A Bíblia está te autorizando. Antes da cruz teve uma mesa. Antes da cruz. Porém, depois da cruz. Ixi, cortou, mas vamos junto. E aconteceu que quando estavam à mesa, repete, e Quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. perfeito. Repete, mesa. De novo. Irmãos, em que momento acontece essa história? Lembra da leitura inicial da palavra? Lucas, os 2 discípulos no caminho de Emaús? Pode ler lá em cima. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. De novo. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Repete, me fala. Respeito dele. De novo. Respeito dele. A leitura inicial da palavra foram os 2 discípulos no caminho de Emaús. Que os 2 caminhavam, conversavam e foram impedidos de ver que era Jesus. Quem apareceu do lado deles? Os 2 homens e? Os 2 homens e? Jesus. Nesse momento aconteceu o que vocês acabaram de ler. O próprio Jesus explicou a Bíblia inteirinha para eles. Como assim? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava. Lê para mim. A respeito dele. De novo. A respeito dele. A respeito de quem? Jesus. Dê glória a Deus essa noite. Quando ele encostou do lado dos 2, ele contou de Moisés e todos os profetas. Irmão, Jesus te pregando a Bíblia inteira. Jesus pregando a Bíblia inteira para você. Jesus precisou de alguma coisa diferente que não era a sua própria palavra. Nossa, mas pentecostal pregando assim, porque nós somos pentecostais bíblicos.
pentecostais bíblicos. Aleluia. Jesus explicou tudo que a Bíblia falava a respeito dele. Só que eles não entenderam o que aconteceu depois. Uma pena que cortou. Esse aqui, depois acontece isso. E aconteceu que quando estavam à mesa, antes da cruz tinha uma mesa. Depois da cruz de novo, uma mesa. Antes da cruz tinha uma mesa. Depois da cruz uma mesa. Porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de amigo, mesa é lugar de família, mesa é lugar de conversa. Eu não sei de quem que eu ouvi isso, mas quando você está na mesa com a sua família, eu estou com a Eva na minha casa, ou o Romeu e a Eva olham para mim e falam: pai, oi, me dá pão. Eu pego o pão e dou. Quando você está com o seu chefe, você fica todo constrangido, você não sabe pedir. Quando você está com estranho, mas se o pai está na mesa, você fala: pai, me dá um pão. Glória a Deus ou não? Te ensinaram a enxergar um Deus distante, longe, um chefão. Você tem que estar com saião, cabelão, guardando sábado, domingo e feriado. Mas eu estou pregando pelo Espírito Santo nessa noite. Chama ele de pai, irmão, irmã. Chama ele de pai. Escapou de novo. Pode ler aqui, por favor. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. De novo, ele não partiu e comeu. Ele pegou e fez o que, gente? Deu a eles. Abençoou e deu. Imagina que isso é um pão. Eu dou graças e dou para o meu próximo. Glória a Deus. Porque o cordeiro foi partido e eu preciso transmitir essa mensagem. Essa mensagem tem que ter sabor. Essa mensagem tem que ter uma história. Eu espero que todos estejam entendendo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, lembra que no versículo primário que nós lemos, eles foram impedidos. Repete, impedidos. De novo. Impedidos. Dever. Leia esse último, 31 aqui. Firme. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Instantaneamente. Lê de novo, porque eu acho que tem crente que não entendeu aqui. Lê de novo. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Preste atenção numa coisa e não esqueça disso. Na conversa pregando, não entendeu. Jesus explicou de Moisés até os profetas, mas quando ele sentou na mesa e partiu o pão, entendeu. Não ache que a sua teologia é capaz de convencer homens. Não ache que você está aprendendo é capaz de convencer homens. É só na mesa, sentado, quando o pão partir. Que tipo de crente você é? Você está partindo? Você está entendendo ou não? Tem gente que, não, agora que eu entendi aqui, hebraico, grego, latim, legio servem sumus et espiritus latim, né? Somos escravos da lei para que possamos ser livres. Se eu começar a falar em latim, grego, agora eu com todo o poder nas escrituras, eu vou convencer. Irmãos, é na mesa. Glória a Deus. Porque eles foram e conheceram Jesus na mesa. Primeiro, a graça se manifesta na pregação, a graça preveniente se manifesta na mesa, no partir do pão. Ele é conhecido, e depois que ele é conhecido, o que acontece com ele? Desaparece. Missão cumprida. Se é um crente que precisa de babá, ou ele já pode convencer outro? Você é um crente que precisa de babá, ou ele já pode convencer outro? Ele já pode convencer outro, ou o Espírito Santo tem que continuar batendo no seu coração? Já foi, sobe o nível. Eles foram reconhecidos naquele momento. Ele foi reconhecido no partir do pão. O que significa, irmãos? Que no momento da mesa, quando a gente parte o pão, quando a gente dá graça pelo cálice e entrega para o irmão que está do teu lado, você não precisa da presença física de Jesus, porque eu enxergo Jesus em quem está partilhando comigo. Eu enxergo o amor ao próximo em quem está partilhando comigo. Pastor Bruno, eu posso tomar ceia na Batista? Deve. Posso tomar ceia na Presbiteriana? Deve.
Posso tomar ceia na Assembleia de Deus? Me chama. Posso tomar ceia sei lá, Brasil para Cristo? Deve. Aonde tiver gente partilhando, pega e coma. E se um dia alguma igreja falar não pegue, estão negando o cordeiro que já foi partido. Aleluia! Você tem que entender que você tem irmãos que conhecem pelo nome, mas tem irmãos que você ainda vai conhecer. Talvez você não sabe nem o nome de quem está do teu lado e você se acha igreja. Talvez você congregue em igrejas que você não sabe o nome da pessoa que está 3 bancos à sua frente e você acha, Deus, a sua igreja. Você não partilhou um abraço, um beijo, um cântico, um hino. Você está esfriando, imigrando, paulatinamente, contando uma história errada. Eu tenho um convite essa noite aqui. Vamos partilhar de verdade. Eu posso tomar a ceia numa igreja que tem porta de aço subindo, não tem estrutura, não tem nem banco. Deve. Partilhe com seus irmãos. Estão dividindo não para partilhar, mas para esconder uma história. Mas a história de Jesus é a coisa mais linda que foi escrita na humanidade. E nós temos a responsabilidade de continuar contando essa história. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Não dá tempo. Glória a Deus. Vamos correr. Lê o 31 para mim. Isso acontece na história de José. Toda vez que há liberdade, há uma mesa servida, há uma partilha. Estou acelerando, lê por favor. Ele, por acreditarem neles ainda, por causa da alegria, e começavam a jubilar, Jesus lhes disse: vocês têm aqui a pessoa para comer? Eu sei que você não entendeu nada. Jesus não morreu, depois ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele passou mais alguns dias aqui com seus discípulos, certo? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Vocês acabaram de ler. Vocês têm alguma coisa para comer? Não é porque ele estava com fome. Vocês continuaram sentados à mesa, partindo a história, contando uma história que tem sabor. Vocês têm alguma coisa para comer? Glória a Deus. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam ou não? A última coisa antes da morte é mesa. A primeira coisa depois da morte é mesa. A primeira coisa após a ressurreição é mesa. A comunhão está na mesa. E a comunhão não está na mesa pelo pão. Irmãos, não é uma crítica, mas existem denominações, e não é só uma, que no momento não ache que eu estou criticando, não leve isso para o seu emocional. Eu não estou falando mal de igreja, mas tem muitas igrejas que se dobram diante do pão, que respeitam a ceia, mas que não respeitam o Cristo da ceia. Santo Jesus. Tem igreja que respeita o vinho da ceia, mas não respeita o sangue da ceia. Rei eterno. Aleluia. Tem crente que está na igreja tomando a ceia sem nunca ter ouvido a história da ceia. Verdade. Glória a Deus. Eu estou falando algum engano, irmãos? Qual a nossa responsabilidade? Contar essa história para as crianças que nascem, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu contei para vocês a ceia judaica, eu contei para vocês, e tem tanto assunto aqui. Eu contei a ceia antes da própria ceia. Mas como é que a ceia hoje está nas igrejas? O local se tornou importante. Se o local não for bonito, for arrumado, não vale a pena. Se a igreja não fizer dessa forma, não vale a pena. Os ritos, o modelo de oração, o jeito que se serve, o jeito que ora, o jeito que canta, tornou-se mais importante. Quantas vezes posso tomar a ceia? É mais importante do que a própria ceia. As discussões na internet é uma vez por ano, uma vez por mês ou todo domingo? Estão lembrando da cerimônia e esquecendo do princípio, que é o partir. É todas as vezes que for possível. Glória a Deus. Eu respeito a ceia, mas não respeito o Cristo da ceia. Os elementos, que é o pão e o cálice, são venerados em taças belíssimas. Nós nos ajoelhamos diante dos elementos.
Mas irmãos, a CIB não é melhor do que ninguém. Mas o porquê que desde o começo nós quisemos esconder a mesa? Porque o foco está na história. E a partir do momento que você ouvir essa história e pegar o cálice e pegar o pão, você vai falar: eu não quero comer primeiro, eu quero partilhar com alguém. Vocês entenderam? Eu não vou sair correndo comendo. Tem gente que toma ceia, que fecha os olhos, começa a falar língua, começa a dar glória a Deus e toma com o olho fechado. Ceia se toma de olho aberto, olhando para o lado. Ceia se toma de olho aberto, olhando para o lado. Será que a irmã Cida está aí? Será que o irmão X está aí? Será que o irmão Joãozinho veio? E se não veio, pega e vai na casa e partilha na casa. Estão comigo ou não? Ceia não é o momento para você sentir o Espírito Santo. Ceia é o momento da partilha. Correndo muito. Foram 39 golpes de Azorrague, ou seja, são 117 chibatadas nesses 39. E nesse Azorrague, irmãos, tinha objetos perfurantes. Então foram 117 prováveis morte nas costas dele. Ele foi partido por nós. A coroa que ele colocou na sua cabeça, ela rasgou a sua pele, o seu tecido, e tocou o seu crânio. Há quem diga que aqui é o local que mais tem sangue, certo, doutor? É um dos locais que tem mais sangue. E o sangue começou a correr nos olhos dele, e a vista foi marejada. Mas ele não estava ali por conta dele, ele estava ali por culpa nossa. A coroa de espinho era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos, e a crucificação também. Os pregos na sua mão e nos seus pés, há quem diga, estudiosos, 12 centímetros que perfuraram a sua mão. Ele foi dividido, ele foi partido. E você quer um Deus só para a sua igreja, você quer um Deus só para você. Partilha. Essa história não é a história de um lugar, essa é a história do Evangelho. O peso das pernas, ele não tinha mais força nas pernas. As pernas perderam força, ou seja, toda a força e a pulsão do seu corpo estava no tórax. Ele foi perdendo a respiração segundo a segundo, numa morte gradual e sucessiva e dolorosa, com as suas costas partidas, o sangue na sua visão. Ele teve sede, falou 7 frases naquela cruz, no meio de 2 criminosos, quase nu, porém, como o cordeiro do Egito, nenhum osso foi quebrado. E por asfixia, ele foi perdendo a sua vida, mas por amor de muitos. Mas uma das últimas palavras dele foi: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Pai, perdoa. Eu tenho um conselho. Nós não falamos de igrejas legalistas aqui, nós não falamos de famílias legalistas aqui. Eu poderia falar: bom, Bruno, o pastor está passando pano. Olhe para trás e fala, grita: eu te perdoo. Você tem essa capacidade ou você está alimentado de mágoa? Te enganaram, não te contaram essa história. Uma revolta tomou seu coração. Você estuda a Bíblia para combater igrejas. Aleluia. Mas o conselho da ceia é: partilhe e perdoe. Santo Deus. A cada segundo da morte ele respirava. Já no Getsemane, a angústia foi tão grande que o seu suor transformou-se em sangue. O nome disso na medicina é hematitrose, o suor transformado em sangue. E Jesus gritava dentro de si. Parece que eu enxergo a terra entre os dedos, gritando: se possível, afasta de mim cálice. É o cálice que você toma, irmão. Você está partilhando de um pouco do sofrimento. A ceia é o memorial do que aconteceu, mas a esperança que ele vai voltar triunfante, glorioso. E eu pergunto para si, venha: você está esperando ele sim ou não? Aleluia, Jesus. A ceia é o memorial. O memorial para você lembrar das dores. A morte do seu mestre tem gosto de uva e tem sabor de pão. A história dele foi contada, a morte dele foi contada. Mas a pergunta que eu te faço é: você tem a capacidade de partilhar e perdoar? Partilhar e perdoar? Mas eu estou com trauma disso, trauma daquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Foca na história, foca na história.
Glória a Deus. Glória a Foca na Deus. história. Foca na história. Foca na história. E foca na partilha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, nós teríamos muita coisa para expor aqui, Aleluia. mas o horário já deu. Eu sei que tem muita gente que vem de muito longe. Caraguatatuba, os irmãos estão ali, Glória a Deus. entre outros. Leve essa história para Caraguá. Aleluia. Continue contando essa história. Deus vai dar força para vocês lá. Será que tem alguém aqui para visitar Caraguá e contar essa história lá? Estou convidando sem saber se pode, né, meu irmão? Glória a Deus. Mas louvado seja Deus por isso. São Lourenço, Taboão, Barueri. Essa história é para ser contada aqui. Aleluia. Aqui a gente vem partilhar com a família. E às vezes a gente chama o vizinho. Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Glória a Deus. E agora tem um convite desafiador. Mas pastor, vai ser desorganizado. 11 aos Coríntios, está escrito que o apóstolo Paulo explicou sobre a ceia. E eu ia ler e explicar, mas o horário já foi muito. Eu espero que não tenha sido tão cansativo. Mas eu acho que vale a pena nós focarmos apenas em 2 versículos. Leiam comigo com o mesmo vigor do início do culto. Quando vocês se reuniram, não é para comer a ceia do Senhor. Eles estavam ceando. Repete para mim. Não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Pode ler. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que Paulo está dizendo? Você pega a sua ceia, pensa só em você, toma e não olha para ninguém. Isso é tomar a sua própria ceia. Quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor, porque vocês tomam a sua própria. Ceia do Senhor é quando eu pego e partilho. Quando eu pego e partilho. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Esse partir não significa o ato do pastor pegar e partir o pão, mas é o ato de levar para o outro. A reunião da igreja não é reunião de ovelhas. Vocês são pastores e pastoras. Eu tenho um desafio aqui. Eu tenho um grande desafio. Pastor, vai ficar desorganizado. Esquece a desorganização. Esquece o protocolo. Quem consegue pegar o cálice e entregar para o irmão? Pega o cálice e entrega para o irmão. Pega e partilha. Lembrando da história. Não pode tomar por enquanto, pega e partilha. Pega e partilha. E essa partilha é um símbolo do amor do irmão que está te entregando. É o símbolo do amor da irmã que está te entregando. Isso é uma família. Isso é uma família. Olhe no banco e veja se você esqueceu de alguém. Veja se alguém está esquecido. Você está lidando com a sua própria família. E família no domingo é bagunça, é alegria. É um olhando para você. Se sentir vontade de abraçar quem você serviu, abraça quem você serviu. Não é a cerimônia, é a partilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui servido aqui, irmãos. Eu fui servido aqui. Pega e partilha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se alguém não quiser ceiar, está tudo bem. Está tudo bem. Nesse momento que vocês estão com o cálice na mão, não é para você, amor. Glória a Deus. A sua preocupação não é com a sua ceia.
A sua preocupação nesse momento é: está faltando alguém? Está faltando alguém? Para que pressa? Glória a Deus por esse passo. Está faltando alguém? Está faltando alguém? Aleluia. Essa é minha mãe no corredor. Louvado seja Deus. Foi assim que eu aprendi um pouco. Pegue partilha. Pegue partilha. Quando você olhar para esse cálice que representa, não tem transubstanciação, não tem consubstanciação, isso aqui não é o sangue. O que aconteceu aqui foi a partilha do corpo e a partilha do sangue. Alguém rejeitou quando você foi entregado? Alguém disse não para você? Sabe por quê? Porque quando um irmão entrega, nós não rejeitamos. Para quem ouviu durante muitos anos, eu quero que vocês, com o cálice na mão e com o pão na mão, eu quero que vocês leiam com o coração aquecido esse último versículo bem forte. Vamos lá. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Repete. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Só me fala, repete. E coma, De novo. e coma, De novo. e coma, De novo. e coma, De novo. e coma. Lê a primeira palavra. Examine-se, e coma. Examine-se, e coma. Examine-se, e coma. No momento que eu me examino, eu pequei. O que a Bíblia está dizendo? Examine-se, e coma. Jesus de maneira alguma te lançaria fora. Examina-se e coma. Todos de pé, por favor. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. E essa oração, ela deveria ser feita de joelhos. Mas é para a gente quebrar mais um protocolo. Sabe por quê? Não é o seu corpo humilhado. É você humilhado. É o seu sentimento humilhado. Você conseguiu ver como é que faz? Você vai fechar seus olhos. E nós vamos fazer uma oração chamada oração de arrependimento. Que poderia ser uma oração longa. Mas vai ser uma oração de pedido de perdão. Uma oração de eu me examino e reconheço que sem ti eu não posso fazer nada. Eu me examino e reconheço que eu pequei. Eu me examino e entendo que sem ti eu não posso fazer nada. Eu me examino e me humilho no pó da terra. Então fecha teus olhos, Senhor Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus está aqui a sua igreja reunida. Nós não estamos de joelho, porque a nossa vontade era estarmos deitados, com o rosto virado para o piso, mas isso seria muito estranho. Mas nesse momento nós nos imaginamos agora deitados, com o rosto na terra, te pedindo perdão por cada palavrão, por cada adultério, por cada pornografia, por cada mentira, por cada ira, por cada arrogância, por cada egoísmo, por todas as vezes que nós desobedecemos os nossos pais, olhamos o que não deveríamos, nós escondemos os nossos pecados, nós temos pecados de estimação, nós não contamos os nossos pecados para ninguém, nós escondemos quem verdadeiramente nós somos, nós queremos diante de ti estar nu neste momento, mas sabendo quando o cálice da ira está na mão de Deus, olhando para ser derramado por nós, Ele não nos enxerga, Ele enxerga o sangue do teu filho amado. Nós te glorificamos, nós te dizemos: tu és santo, 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 santo.
participar do teu corpo e do teu sangue, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Verifica como que você abre o pratinho. Não coma primeiro. Olhe para o lado e veja se tem alguém que não pegou. Glória a Deus. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos comem. De igual modo, abra o cálice. Antes de tomar, verifica se todos estão com o cálice na mão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é meu cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos bebamos. Eu convido a igreja para permanecer em pé e com esse sentimento de gratidão, não feliz porque você tomou, mas feliz porque todos tomaram. A tua família tomou, os teus amigos tomaram. Quantos de nós foram impedidos emocionalmente de tomar, mas todos tomamos e todos nós comemos. Eu convido a igreja para cantar como nós nunca cantamos. E se você não conseguir cantar, glorifique ao teu Senhor. Aleluia.